Olá e bem-vindo ao Best in Tesla, episódio 333. O Cybercab da Tesla está mostrando muito progresso no aumento da produção. Mas também tivemos outras grandes novidades no mundo dos carros totalmente autônomos. E a Slate Auto acabou de anunciar os preços do seu próximo carro elétrico econômico. E tivemos outro registro de marca esta semana da XAI. E a Nvidia apresentou alguns números surpreendentes sobre o consumo de água em centros de dados. E a Comissão Europeia está despertando tanto para o mundo autônomo quanto para a revolução dos veículos elétricos. E estamos vendo a usina virtual da Tesla vindo ao resgate para a crescente demanda de energia nos Estados Unidos. E a Xiaomi está mais uma vez deixando a Porsche envergonhada. E a Porsche está mais uma vez apenas se envergonhando sozinha. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Vamos direto ao assunto. Vamos colocar nossa agulha estéreo nesta sala. O robotáxi dedicado da Tesla, o Cybercab, está avançando bastante no aumento da produção. Joe Techmeyer continua compartilhando muitas fotos e vídeos da fábrica Giga Texas, onde vemos muitos Cybercabs o tempo todo. Estamos vendo cada vez mais estacionamentos nos Estados Unidos cheios de Cybercabs. E muitos desses podem estar lá apenas para testes e validação por enquanto, mas não faria sentido para a Tesla recolhê-los depois e então destruí-los. Seria muito mais fácil simplesmente remover o volante e os pedais e adicioná-los à frota. Alex também compartilhou uma postagem de Joe Techmeyer e comentou: muitos devem se lembrar quando, no início do Model 3 Media, analistas e vendedores a descoberto diziam que a Tesla escondia carros em estacionamentos por falta de demanda. Esse foi um dos vários erros deles, pois não tinham entendimento básico sobre a cadeia de suprimentos. E o fato de que o veículo não é simplesmente produzido e então milagrosamente entregue diretamente ao cliente no dia seguinte. A cadeia de suprimentos e a indústria automotiva não funcionam desse jeito, seja para veículos a combustão, elétricos ou autônomos como o Cybercab. O último enfrenta restrições diferentes antes de trabalhar, mas o roteiro é igual. Quem fez tal afirmação pagou caro. Muitos vendedores a descoberto enfrentaram chamadas de margem e alguns faliram por não entenderem o básico da cadeia de suprimentos. Agora estamos vendo exatamente a mesma coisa com o Cybercab. Não se engane, todos os Cybercabs cibernéticos produzidos e estacionados entrarão em serviço totalmente autônomo. Ainda não sabemos a data, mas o lançamento está próximo. Sim, é só questão de tempo até esses Cybercabs integrarem a frota de robotáxis da Tesla. Também vemos que seguradoras analisam dados e percebem que carros totalmente autônomos são mais seguros que os dirigidos só por humanos. A Lemonade oferece 50% de desconto no seguro para motoristas de Tesla com piloto automático total no Colorado. Com a sua permissão, a seguradora dos Estados Unidos se conecta diretamente ao seu Tesla. Ela monitora quando o piloto automático total está ativado e quando você está dirigindo por conta própria. Você paga o valor total pelas milhas dirigidas sozinho e 50% a menos usando o piloto automático total. O Colorado é o quarto estado dos Estados Unidos com essa oferta. Os outros são Arizona, Oregon e Indiana. A Lemonade oferece um desconto muito maior do que o próprio seguro da Tesla. O desconto da Tesla é de até 10% e vale apenas para parte da apólice. Já a Lemonade dá 50% de desconto em todas as milhas rodadas com piloto automático total. A Lemonade afirmou que o desconto aumentará conforme a direção autônoma total se tornar mais segura. Shai Wininger, presidente da Lemonade, afirmou que o produto corta pela metade o seguro do Tesla em milhas com piloto automático, reduzindo o custo de propriedade. Seu Tesla precisa do hardware 4 ou IA4 para ter esse benefício. As seguradoras só dão esse desconto com dados e pesquisas sobre segurança. Isso ocorre porque a Lemonade nota que com o piloto automático total ativado, os acidentes caem bastante.
A direção autônoma total supervisionada por um humano é mais segura do que qualquer pessoa dirigindo sozinha. E no mundo digital de hoje, golpes de phishing, lojas falsas, downloads de malware e rastreadores estão por toda parte. Um clique errado pode te custar tempo, dinheiro ou sua privacidade. Ou, como aconteceu comigo no ano passado, meu canal inteiro no YouTube foi hackeado por golpistas. Mas, felizmente, existem ferramentas que podem nos ajudar a ficar seguros online. Porque a NordVPN, patrocinadora deste vídeo, evoluiu para um poderoso aplicativo de segurança digital tudo em um. Ela combina a tecnologia de VPN, líder mundial, com proteção de próxima geração, proteção contra golpes, phishing e malware, que impede ameaças antes que cheguem ao seu dispositivo. Ao contrário dos antivírus tradicionais, que reagem após a infecção, a NordVPN bloqueia sites falsos, links de phishing, downloads maliciosos, anúncios intrusivos e rastreadores em tempo real. Ela até sinaliza chamadas de golpe e te alerta se seus dados aparecerem na Dark Web. Uma assinatura protege até 10 dispositivos com o mesmo aplicativo fácil no seu celular, notebook, tablet e muito mais. Navegue privadamente com rapidez e pouca lentidão. Transmita conteúdo de casa durante viagens com suporte 24. Age 7 dias por semana e garantia de devolução em 30 dias. É uma proteção proativa, com foco em privacidade que torna a sua vida online no dia a dia mais segura e simples. Então, melhore sua proteção online agora com um aplicativo de segurança tudo em um. Garanta uma oferta exclusiva da NordVPN e ganhe 4 meses extras de graça usando o meu link que está na descrição. E é sem riscos, com a garantia de reembolso de 30 dias da NordVPN. E um grande obrigado à NordVPN por patrocinar este vídeo e nos ajudar a ficar seguros online. E tivemos grandes novidades no mundo dos carros autônomos. A Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa, ou UNESC, acabou de adotar o primeiro marco regulatório global do mundo para veículos totalmente autônomos. No futuro, carros autônomos serão comuns nas ruas, eliminando a necessidade de carteira de motorista. Já vemos sinais disso hoje. Você simplesmente pede um chamado robotáxi que vem sem motorista, então a direção automatizada é definida por quando o motorista é responsável em um veículo ou não é responsável. Então, os passageiros que estão andando em um carro autônomo desses não são responsáveis por nenhum acidente. E ao ter uma grande frota de veículos autônomos circulando pela cidade, você pode reduzir não só as emissões, mas também o espaço que esses veículos precisam. Então, a base para viver é necessária. O objetivo é criar regulamentações, papel das Nações Unidas. O grupo de trabalho concluiu recentemente regras para sistemas de direção automatizada. O plano é para junho de 2026. Esperamos uma votação positiva e essas regulamentações podem ser implementadas em diferentes regiões ao redor do mundo. Você percebe que essa tecnologia pode ser aprovada, certificada e chegar às ruas. Isso é enorme. Pela primeira vez, países de toda a Europa, Japão, Austrália e outros agora têm regras de segurança padronizadas que permitem oficialmente veículos sem necessidade de motorista nas vias públicas. Ela abrange tudo, desde testes rigorosos e simulações até um método claro de validação para autonomia de nível 4 e superior. Isso não é uma autorização direta para sistemas como o Full Self Driving da Tesla, mas representa um grande avanço. Isso cria um caminho internacional claro, que gera confiança, padroniza normas e abre caminho para que táxis, robôs e autonomia sem supervisão sejam implementados de forma segura e rápida ao redor do mundo. Finalmente, os órgãos reguladores estão se posicionando, a inovação está acelerando e o futuro do transporte ficou muito mais próximo. Tempos empolgantes pela frente. Esse é o tipo de cooperação global inteligente que gostamos de ver. E quem vai se beneficiar enormemente disso é, claro, a Tesla. Isso deve facilitar a implementação da direção totalmente autônoma, supervisionada em mais países. Mas um marco regulatório global para veículos totalmente autônomos é como jogar gasolina no fogo da Tesla, já que isso não vai acelerar a implementação dos robotáxis da Waymo em escala global, pois eles simplesmente não têm produção para isso e também não possuem uma solução generalizada.
Eles teriam que mapear o planeta inteiro, o mundo todo, e essa é simplesmente uma tarefa irrealista de se mapear. Os 65 milhões de quilômetros de estradas na Terra e ainda manter esse mapa atualizado. Simplesmente não há como a Waymo conseguir fazer isso. Mas o sistema da Tesla é pura inteligência e visão, que aprenderam a navegar e dirigir no mundo real e caótico junto com os humanos. Então, não só será capaz de dirigir por todos aqueles 65 milhões de quilômetros de estradas na Terra, mas também poderá dirigir em qualquer lugar onde haja espaço para dirigir, já que nem precisa de uma estrada. Outros desenvolvem soluções semelhantes, mas a Tesla está muito à frente na longa busca por níveis cada vez maiores de confiabilidade e possui ordens de grandeza a mais de dados do mundo real coletados, ampliando ainda mais essa vantagem. A Tesla tem mais de 9 milhões de veículos coletando dados. A GM, que teve que recomeçar do zero depois do desastre com a Cruise, tem cerca de 100 veículos. A Waymo tem cerca de 3 mil. E alguém que está seguindo um caminho semelhante ao da Tesla é a Xpeng, e eu realmente acredito que eles têm carros conectados desde praticamente o início, coletando dados. Isso seria cerca de 1 milhão de veículos. Portanto, para uma solução geral, acredito que a Xpeng está mais avançada que a Waymo. A Waymo tem a tecnologia errada para isso fazer diferença. Eles precisam adotar IA e visão. Eles já estão tão avançados no sistema atual que não acho que consigam fazer isso. Vamos ver como as coisas vão acontecer. Mas, na minha opinião, o marco regulatório global é uma grande vitória para os veículos autônomos da Tesla. Mas você pode pensar, bem, Lars, o lançamento do robotáxi da Tesla está extremamente lento. Como mostrei no meu vídeo de 1 ano de aniversário, é o lançamento mais rápido já feito por qualquer frota de robotáxis. Mas sim, não atende à expectativa que Elon Musk colocou por aí. Como Dylan Loomis escreveu no Chess, muitos se iludiram com a Tesla devido ao ritmo do lançamento dos robotáxis. Mas quando ampliamos a visão, fica muito claro o quão difícil é realmente a autonomia. Basta olhar o que aconteceu com a Waymo só nos últimos meses. A geração 5 deu uma esfriada. Motoristas passaram ilegalmente por ônibus escolares com luzes vermelhas, bloqueando a rua e impedindo a passagem de ambulância, e socorristas para um tiroteio. Policiais precisaram mover o veículo. 6 veículos ignoraram as placas de fechamento da rampa e entraram em uma área de obras na rodovia. Outros 7 passaram entre cones e acessaram as faixas em obras. A Waymo restringiu voluntariamente toda a sua frota de operar em rodovias e autoestradas. É necessário um recall da NHTSA cobrindo todos os 3.781 carros após os veículos entrarem em estradas alagadas. A Waymo suspendeu o serviço em Atlanta, Dallas, Houston, San Antonio e Nashville. Todos nós sabemos que a Tesla poderia facilmente crescer além do ponto em que está agora, mas a Tesla não vai receber o mesmo tratamento de vista grossa que a Waymo recebe da mídia e do público. Parte da frustração é justificável, dadas as expectativas ruins criadas pela Tesla, mas não é como se o restante estivesse melhor. E todas as outras empresas falando sobre seus grandes planos, Rivian e Lucid, vão continuar só nisso por muitos anos ainda. Conversas e promessas parecem fazer parte de um jogo sem escala ou volume real. A Tesla continua sendo essa empresa mais bem posicionada para crescer, mas isso levará mais tempo do que muitos pensavam. Sim, toda desaceleração e erro da Tesla é ampliado em 10.000%, enquanto todos esses incidentes que vimos com a Waymo mal são noticiados pela grande mídia. E a Slate Auto acabou de anunciar os preços do seu próximo carro elétrico econômico. E o preço inicial é de $25 mil, ou para a versão SUV, $30 mil. E se você não se lembra do que é o Slate Truck, vamos relembrar um pouco com a própria Slate. Este ainda é um Slate Truck, 2 lugares, espaço para compensado e vira um SUV de 5 lugares. É o mesmo Slate, por metade do preço de um carro novo. Slate, nós fazemos, você personaliza. Eu sou Jeff narrando, a melhor voz da Slate.
Todos dizem que tenho ótima voz e querem que eu narre. O Slate Truck ainda não tem tela avançada, direção autônoma ou recursos não solicitados. Ainda oferece câmera de ré, entrada sem chave, porta-malas dianteiro, ar-condicionado, airbags e outros itens. Acesse acessórios a qualquer momento. Temos muitos disponíveis. 1 tonelada. Adicione quando quiser. Já disse, quem decide como gastar seu dinheiro é você, não a gente. Não precisa decidir agora. Faça a pré-encomenda. Slate Auto garante sua janela de entrega e evita correria. Retire ou receba em casa. Aceitamos seu veículo usado na troca. Slate nós construímos, você personaliza. Acho essa ideia muito legal e espero que seja um sucesso, ajudando na adoção de veículos elétricos nos Estados Unidos. O único problema é que, embora pareça barato, já não é tão acessível se comparado ao mercado de veículos elétricos usados. Porque esse é um veículo elétrico muito básico. Então não tem alto-falantes, nenhum sistema de entretenimento, nada. Tudo é opcional. Então o preço pode subir rapidamente se você quiser um carro elétrico decente e não apenas uma carcaça de um carro elétrico. Como o Nick comentou, sinceramente não sei para quem é o Slate Truck. A picape custa a partir de $25 mil e o SUV $30 mil. Eles vêm sem alto-falante interno, sem conectividade com celular, vidros manuais e apenas 320 km de autonomia. Você ainda tem que pagar $50 a mais por um apoio de braço, kaká. Pessoalmente, acho que comprar um Tesla Model 3 ou X-Muscle usado pelo mesmo preço é um uso muito melhor do dinheiro. Você leva muito mais carro pelo valor, mesmo sendo um modelo mais antigo e com quilometragem. Só minha opinião. Vamos ver como será quando a Slate iniciar a produção até o fim do ano. Agora, vamos para as últimas notícias neste novo programa. É hora dos curtas da Tesla. Tivemos outro registro de marca esta semana, como Robin escreveu. Starlink acabou de ser registrada pela XAI. Esse será o nome oficial para a constelação de satélites de IA da SpaceX? E Elon respondeu, sim. E só para colocar essa escala absolutamente insana de computação orbital em perspectiva, Nick compartilhou no X. A constelação Starlink da SpaceX, com os satélites IA-1, poderia igualar toda a Supercluster Colossal 1 usando apenas 1.700 ou 2.100 satélites. Agora imagine quando isso escalar para 1 milhão de satélites de IA. Uma escala de computação inimaginável. Sim, de fato. Mas a NVIDIA também compartilhou algumas informações sobre todo o mito em torno do consumo de água desses data centers aqui na Terra, porque isso mudou bastante nos últimos anos, como a NVIDIA escreveu no X. O uso de água tem sido um tema quente no mundo dos data centers de IA, mas os números podem surpreender você. De acordo com o Instituto Manhattan, os data centers usam 0,2% do consumo diário de água nos Estados Unidos, e esse número diminuiu drasticamente nos últimos anos devido ao novo método, o resfriamento líquido. Com resfriamento líquido, a 45 graus fábricas de IA em climas favoráveis podem usar resfriadores a seco, em vez de torres de resfriamento convencionais, reduzindo o custo de uso de água da instalação de aproximadamente 2,6 milhões de galões por megawatt por ano para quase zero. O resfriamento líquido torna as fábricas de IA mais eficientes em água e energia, além de possibilitar o reaproveitamento e a dispersão do calor para comunidades, transformando essas fábricas em ativos para a rede elétrica. Isso é incrível, e Elon compartilhou escrevendo, verdade. Mas não é só a UNESC que está despertando para os veículos autônomos. Acredito que um dos mercados mais relevantes da Europa, a Alemanha, também observa a aprovação do Full Self-Driving da Tesla, como citou NL. A Alemanha confirmou oficialmente que o Full Self-Driving supervisionado da Tesla está avançando no processo de aprovação europeu. Pontos-chave da resposta do governo alemão. O representante oficial do RDW informou a Comissão Europeia e todos os Estados-membros da UE em 5 de maio de 2026. O dossiê completo de aprovação foi submetido. No TCMV, está planejada uma votação sobre o Full Self-Driving supervisionado. Um voto positivo pode permitir que o RDW emita uma aprovação de tipo válida para toda a UE.
A Alemanha ela está atualmente avaliando o dossiê por meio do KBA. Notavelmente, a Alemanha descreve sua aprovação como aberta à tecnologia e orientada para a segurança e não menciona nenhuma objeção ao sistema. Este é um dos sinais mais fortes de que o Full Self-Driving supervisionado da Tesla está perto de ser aprovado em toda a Europa. Eu realmente espero que sim, porque como dinamarquês que vive em um país que faz fronteira com a Alemanha, e a Alemanha se torna minha porta de entrada para o resto da Europa, exceto a Escandinávia, é claro. Para aproveitar o Full Self-Driving em uma viagem pela Europa, precisamos da aprovação da Alemanha. A União Europeia não está só despertando para veículos autônomos, mas também para elétricos, como escreveu a presidente da Comissão Europeia, Ursula, no Michels. A dependência de combustíveis fósseis importados expõe nossas economias e faz os cidadãos pagarem o preço. A eletrificação transforma a dependência em resiliência. Em breve, apresentaremos nossa proposta para impulsionar a eletrificação em toda a Europa. E a declaração dos líderes de hoje define o rumo para a COP31. O movimento global começou. A Europa pode liderá-lo. Bem, isso é muito bom, mas eu venho falando sobre esse movimento global nos últimos 7 anos neste canal. Então dizer que ele acabou de começar, Ursula. Você chegou um pouco atrasada para a festa. E liderar provavelmente é um pouco exagerado, já que a China já pegou a tocha e saiu correndo muito à frente. É ótimo ver que a Comissão Europeia está percebendo a revolução dos veículos elétricos. Joe Takemaya informou que a construção da fábrica do Tesla Optimus na Giga Texas, prevista para produzir 10 milhões por ano quando totalmente operacional, segue em andamento. Com mais estruturas de aço sendo montadas, a construção parece ter, pelo menos nesta seção, 4 andares, que podem variar em toda a fábrica conforme a montagem continua. Isso é muito legal de ver e está subindo extremamente rápido, como já sabemos da Tesla quando eles estão construindo fábricas. E Joe também compartilhou este vídeo e escreveu: quão rápido está avançando a construção da fábrica Tesla Optimus na Giga Texas? Boa pergunta. Aqui está uma atualização de 3 meses mostrando o trabalho inicial como apareceu em 23 de março e como está hoje. Acho que isso avança mais rápido que a maioria dos outros projetos de construção e ouvi o mesmo de profissionais envolvidos em grandes obras. Sim, a velocidade insana da Tesla. Em mais um ano, provavelmente eles vão começar a produção nesta instalação. Mas não é só a fábrica do robô Optimus que avança e mostra progresso real. Os fornecedores também estão se preparando, segundo relatos. O Economic Daily relata que a Tesla fez parceria com empresas como Mealy Automation e Asia Optical para acelerar a produção em massa do Optimus 3. Então, como eu disse, a Mealy Automation vai fornecer principalmente os redutores harmônicos e os módulos de articulação dos robôs. Para apoiar isso, a Mealy e a Senjin Kidali Industry criaram uma joint venture em Rayong, na Tailândia, para fabricar redutores harmônicos, atuadores de robôs e outras peças de precisão. Como o projeto vai aproveitar o espaço já existente da fábrica da Kidali, espera-se que a produção em massa comece em breve. O sistema de visão do robô, Asia Optical, vai utilizar sua tecnologia de lentes esféricas e asféricas para produzir os componentes que servirão como os olhos do robô. Essas peças estão programadas para entrar em produção em massa na segunda metade de 2026 e em 2027 legal. E Elias, da FDM na Dinamarca, escreveu: a cada 4 carros novos na Alemanha, 1 agora é elétrico. Na França, é quase 1 a cada 3. A Dinamarca segue na vanguarda, com 78,7% de carros elétricos em maio, atrás apenas da Noruega. O sucesso dos carros elétricos depende muito das condições estruturais, apoio e sistemas tributários. Sim, mas é interessante notar que na Alemanha, maior mercado da Europa, 1/4 das vendas já são de carros totalmente elétricos. Não apenas pelos incentivos e avanços tecnológicos, mas também porque veículos elétricos são carros superiores para o uso diário. No ano seguinte, a França superou o Reino Unido na adoção de veículos totalmente elétricos.
Nos últimos 4 trimestres, em 11 meses sem contar junho, a França superou levemente o Reino Unido na participação de BEVs em emplacamentos de carros novos. A França lidera entre os maiores fabricantes de carros da Europa na participação de BEVs nos últimos 4 trimestres, com França e Reino Unido à frente da Alemanha e da média europeia. E a Sux, de propriedade da Amazon, revelou seu robotáxi atualizado, que eles dizem ser a versão que entrará em produção em massa e que podem fabricar até 100 unidades por semana. Então, mesmo que esse seja um robotáxi bonito, dizer que ele vai entrar em produção em massa e considerar que produção em massa é 100 por semana, isso dá apenas cerca de 5.000 por ano. A Tesla consegue fazer isso em um dia. Então, um robotáxi bonitinho para rodar em algumas cidades, mas eu já falei sobre isso. Isso não é feito para a escala global. Mal serve para a escala dos Estados Unidos, já que eles simplesmente não têm ideia do que é produção em massa. A economia de escala da Tesla no robotáxi deles, que já é várias vezes mais barato de produzir, mesmo em baixa escala, vai estar não só em outro nível, mas em outro planeta comparado à concorrência. Mas Sux e Tesla ainda precisam provar que conseguem ampliar a produção de robotáxis e lançá-los em grande escala. Vemos a Tesla firmando parcerias para usar sua tecnologia de usina elétrica virtual, conforme destacou o New York Times. Residências podem ser solução para a alta demanda de energia da IA. A Tesla firmou parceria com Sunrun e Renew Home para criar uma usina elétrica virtual de 16 gigawatts, usando painéis solares residenciais, baterias domésticas, termostatos inteligentes e outros dispositivos. A iniciativa mira concessionárias de energia e operadores de data centers para suprir rapidamente a crescente demanda energética da IA, agregando milhões de ativos residenciais já existentes nos Estados Unidos, com operações possíveis em meses, não anos. Proprietários que participam podem receber dinheiro ou créditos, enquanto a abordagem distribuída reduz custos de atualização da rede e oferece flexibilidade para abastecer milhões de casas no pico. Bom ver a tecnologia de usina virtual da Tesla sendo usada para atender a crescente demanda por energia. E a Xiaomi não está apenas causando impacto no mundo dos veículos elétricos, com seu carro elétrico batendo recordes em Nürburgring, na Alemanha, superando o Porsche Taycan em seu próprio território. Agora eles também estabeleceram um novo recorde na pista como a primeira volta autônoma do mundo em Nürburgring, e isso é só o começo, isso é muito legal. É claro que é muito mais fácil fazer um carro andar rápido em uma pista vazia do que navegar pelo mundo caótico do trânsito humano. Mas ainda assim é muito legal de ver. E ainda está longe de atingir o nível humano, já que o carro fez uma volta em 10 minutos e 29 segundos. Isso é aproximadamente 3 minutos e 7 segundos mais lento que a volta mais rápida de um piloto profissional no mesmo veículo. Como o carro não passou de 150 km por hora em nenhum trecho de Nürburgring. Então, devagar e sempre, mas como ninguém fez isso antes, este é, claro, um novo recorde de direção autônoma em Nürburgring. E falando da Porsche, como eles não conseguem acompanhar a Xiaomi nas pistas nem com motoristas humanos, não tem realmente autonomia e as vendas deles na China estão desabando em tempo real, eles apresentaram a resposta para todos os seus problemas. Veja como são e como soam as trocas de marcha falsas no Porsche Taycan de 2027. Isso se chama e-shift. Me desculpe, mas eu acho isso completamente patético. Colocar barulho de motor falso e troca de marchas em um carro elétrico. Parece que as montadoras tradicionais estão à deriva com seus veículos elétricos e não sabem o que fazer, além de cobrar centenas de milhares de dólares por um veículo de alta performance. Algo que só pode ser descrito como um brinquedo de criança. E falando em montadoras tradicionais e veículos elétricos, a Audi acabou de revelar seu novo supercarro híbrido de 686 mil dólares, chamado Nuvolari. E não, ele não é mais rápido do que um Tesla Plaid Model S de 2021, mas custa 6 vezes mais. Mas se você acha que ele parece um pouco familiar,
talvez você esteja certo. Como o Nick apontou, tanto o Jaguar 00 quanto o Nuvolari da Audi foram desenhados sob a direção do mesmo diretor de design, Massimo Fraschella, por um período de tempo. Massimo deixou a Jaguar em janeiro de 2024 e entrou para a Audi como chefe de design em junho de 2024. É por isso que eles são meio parecidos. Bem, vamos torcer para que não tenha o mesmo destino do 00 da Jaguar, que meio que acabou com a marca. E podemos ver que o Smart Summon da Tesla é realmente bem inteligente, como o Nick mostrou. O Smart Summon da Tesla saindo por um portão. Não há ninguém dentro do veículo. O Summon se tornou incrivelmente útil depois dessas últimas atualizações. Vimos exemplos de direção imprudente de humanos comparados ao Full Self-Driving da Tesla, que lidou perfeitamente com a situação. Mas também recebemos outro vídeo mostrando o tempo de reação muito rápido da Tesla e uma visão incrível de toda a situação, navegando por entre vários carros e freando. Excelente trabalho do Full Self-Driving da Tesla. E Elon respondeu a uma postagem de Peters sobre IA e escreveu: a IA provavelmente vai superar a soma de toda a inteligência humana em 4 a 5 anos. Mesmo faltando 5 anos, o que isso significaria para nós, humanos? E vamos encerrar com essa do Pig. Se entendi bem, a Tesla vende carros em números recordes, tem fila de pedidos e o Full Self-Driving nunca vendeu tanto. O Full Self-Driving chegou a outros países, Megapacks vendem como nunca, Cybercaps se espalham pelos Estados Unidos, táxis robôs expandem silenciosamente velocidade. Construindo. Fábrica do Optimus de 10 milhões por ano na Giga Texas, prestes a iniciar produção na Giga Fremont e fabricação dos caminhões Semi. Preparando a IA5 para implantação em massa em meados de 2027, finalmente aumentando o lucro líquido e o lucro por ação, e as ações estão caindo. Isso parece mais uma boa oportunidade de compra do que outra coisa. Não é conselho financeiro. Sim, a Tesla está funcionando a todo vapor. Antes de finalizarmos com diversão, agradeço rapidamente aos novos apoiadores do canal. Meus novos membros do YouTube, Henrik Scud Elwerson, Clavo 41 e Jurex S. E meu novo produtor no Patreon, Greg Kauflin. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Eu faço tudo isso sozinho, mas vocês são todos os produtores deste programa. Obrigado! E vamos terminar com um pouco de diversão. Às vezes, homens e mulheres nem sempre querem a mesma coisa. Uhul, eu bloqueei rápido o suficiente. Isso é tudo o que temos tempo para mostrar neste novo programa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Isso realmente ajuda muito o vídeo para que outras pessoas possam encontrá-lo no YouTube. E se você gostou, talvez queira considerar clicar no botão de se inscrever e no sininho de notificações. Assim você não perde os próximos vídeos como este. E pode ajudar o canal a crescer para alcançarmos mais pessoas sobre a revolução dos veículos elétricos e o futuro da abundância sustentável. E se você já é inscrito no canal, muito obrigado pelo apoio. Mas se quiser apoiar ainda mais o canal, lembre-se de que, por apenas $1, você pode se tornar um patrono deste canal. Para receber um agradecimento, receber algumas vantagens extras como acesso antecipado, versões dos meus vídeos sem anúncios, vídeos exclusivos, confira o Patreon para saber mais. Não esqueça de me seguir no X para novidades e mais conteúdos. Confira a loja para apoiar o programa adquirindo produtos. Também é possível apoiar o programa sem se tornar um membro ou patrono. Há uma opção de doação aqui embaixo ou no meu site bestintesla.com. Você pode ser produtor executivo e receber notícias, vídeos exclusivos dos bastidores e acesso a todos os meus gráficos e planilhas de pesquisa em bestintesla.com. Obrigado por assistir. E até a próxima, se cuidem e sejam gentis.